Irmãos, é uma alegria voltar. Ontem nós falamos sobre capítulo 4 de João, sobre a questão da mudança. Deixamos claro que no mesmo texto existe uma mudança de hábito e à noite vamos falar sobre mudança de foco. Então, abra aí a sua Bíblia no Evangelho de João. Nós vamos na sequência ver o verso 16 ao 26. O que eu falei ontem? Mudança de prosa. Jesus deixou de lado a conversa sobre água e passou a falar sobre água viva. Então, foi uma mudança radical da conversa que quebrou uma série de bloqueios que existiam entre judeus e samaritanos. E nós precisamos também, para quebrar esses bloqueios, mudar de prosa e não falar apenas das nossas questões, preferências e necessidades, mas sim daquilo que Deus quer. Hoje nós vamos falar sobre mudança de hábito, ou seja, não é importante pensar onde adorar. Na cabeça da samaritana, o problema dela era onde. E Jesus diz: não é onde, é como. Como fazer isso? Não importa se é em Jerusalém, não importa se é em Gerizim, não importa se é em Lavras, não importa se é na Vila Gerte, não importa se é numa igreja Assembleia de Deus, numa comunidade recente, numa igreja histórica. Não é o lugar, e sim o jeito, o como se faz isso. Então, bastou Jesus dizer: dá-me de beber, que houve mudança. Primeiro da prosa, e agora a mudança é de hábito. João 4, 16 a 26. Disse Jesus para aquela mulher: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que ela respondeu: não tenho marido. Jesus replicou: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus à mulher: mulher, pode crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Bom, mudança de hábito. Os irmãos assistiram aquele filme com a Whoopi Goldberg? 2 filmes. O Mudança de Hábito ali falava do hábito mesmo. Ela era uma cantora de cabaré, impôs o hábito de uma freira. Mas o filme indica, além de uma mudança de hábito vestimenta, mudança de hábito atitude. Os irmãos se lembram como era o coralzinho lá daquela igrejinha? Ah, Jesus. É assim, mais ou menos. Ei, Jesus, amigo, temo. As velhinhas ficavam tudo dormindo. Aí depois acordaram quando aquela criolona abençoada foi lá. E eu falei assim, puxa vida, eu queria ter uma regente assim, né? E não é que Deus um dia fez um milagre lá em Lavras. Nós temos um grupo da igreja que ajuda numa obra no Congo. E tem um rapaz que já viajou para o Congo 2 vezes, serviço humanitário e cristão. E nossa igreja ajuda anualmente, e às vezes mais do que anualmente, com 4 mil, 5 mil dólares para ajudar crianças vitimadas da guerra, crianças violentadas sexualmente,
E o pessoal da Universidade do Congo faz mestrado e graduação e doutorado lá em Lavras. E os pastores de lá, quando vêm, e os que são cristãos, ficam em nossa igreja. E um dia, no ano do centenário, um grupo de 60 congoleses apareceram na igreja. E eu fui fazer uma oração lá na universidade com eles. Hã? Não entendi. Não, tinham 60 fazendo curso, certo? E na igreja vieram uns 20, mais ou menos, uns 30. E o reitor da universidade me chamou para ir lá. Eles falavam só francês, eu não falo francês, só je ne parle pas très bien, mas só isso aí, né? Aí o rapaz lá, caramba, o Marc, ele fala muito bem francês, ele estudou em Paris 2 anos, e eu falei, então, eu falo em português e você fala e transmite para eles. E eles cantaram na língua deles, Swahili, uma música. Eu falei, vocês vão cantar na igreja. E eles foram com aquelas roupas típicas, foi uma festa, uma coisa tremenda, todos aqueles, sabe aqueles irmãos que tem, quando eles abrem a boca parece que é uma tecla de piano, nunca vi dente, não precisa nem escovar, tão bonito, os caras cantaram e a regente ficava no meio gingando. Eu falei, é isso aí que a igreja presbiteriana precisa, essa turma aí. Só que eles moram no Congo, que é difícil. Mas pelo menos 2 vezes eles cantaram lá, e é muito bonito. A melodia, o gingado, a alegria expressa nas canções. E no filme Mudança de Hábito acontece isso, né? A Dolores, ela canta e coloca o gás na música. Alguém se lembra no filme 2 qual foi a canção com a qual ela fez uma revolução no jeito da própria música? A Arlete deve saber. Ode à Alegria, lembra disso? Quem conhece Ode à Alegria? A turma canta e não sabe que foi Beethoven. Vamos cantar? Tuas obras te coroam como um halo de esplendor. Astros, anjos, céus entoam, hino eterno a ti, Senhor. Matas, vales, montes, verde outeiro e verde mar. Astros e sonoras fontes formam coro singular. Aí eles colocaram um rapazinho de uns 16 anos lá, e começou a cantar, aí mexeram para lá e para cá, cada um, e fizeram pirueta e cantaram Ode à Alegria de uma forma tremenda, bonita. Então, é possível mudar o hábito? É. E eu vou ler um texto que não é de cristão, não. É de uma escritora brasileira. Não sei se dá para colocar aí. Mude. Olha, Clarice Lispector. Olha o que essa mulher fala. Eu vou ler, vocês vão acompanhando ali, ó. Comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Sente-se em outra cadeira, no outro lado da mesa. Mais tarde, mude de mesa. Quando sair, procure andar pelo outro lado da rua. Depois mude de caminho, ande por outras ruas, calmamente, observando com atenção os lugares por onde você passa. Tome outros ônibus. Mude por uns tempos o estilo das roupas. Dê os teus sapatos velhos. Procure andar descalço alguns dias. Tire uma tarde inteira para passear livremente na praia, no parque, ouvir o canto dos passarinhos. Veja o mundo de outras perspectivas. Abra e feche as gavetas, portas com a mão esquerda. Durma do outro lado da cama. Depois procure dormir em outras camas. Se você é casado, sempre com a sua mulher. Esse não está aqui, não. Assista a outros programas de TV. Por favor, tenha misericórdia da sua alma e da sua mente. Rede Globo, não. Compre outro jornal. Ratinho, Rede Globo. Sei lá, tem uns negócios feios aí, né? Compre outros jornais. Leia outros livros.
Tem uns irmãozinhos que falam assim, só leio a Bíblia. Só ler a Bíblia não muda, não é possível. Viva outros romances, ou um grande romance com a mesma pessoa, sempre. Esse aqui é Clarice Lispector. O pastor Davi tem que fazer umas interpretações aqui. Ó. Não faça do hábito um estilo de vida. Ame a novidade. Romanos 6 fala, andemos em novidade de vida. Durma mais tarde, durma mais cedo. Aprenda uma palavra nova por dia, numa outra língua. Até na época o Caio Fábio usava de neologismos. Alguém sabe o que é um neologismo? É uma palavra nova, não é? Ontem eu brincando com o Serginho, quando ele falava do empregado lá que trabalhava com ele, que só trabalhava na hora que o patrão passava. A hora que o patrão passava, o cara dava um gás. Depois que o patrão virava as costas, ele dormia, descansava, né? Aí eu falei pro Serginho, malandro, mané é mané, né? Então, fica aí trabalhando, trabalhando. Agora aposenta e fica com o ouvido zumbindo, né? Que nem ele tá agora. Olha só, ame a novidade. Durma mais tarde, durma mais cedo. Aprenda uma palavra nova numa outra língua. Alguém sabe uma palavra nova aqui? Que aprendeu há pouco tempo? Fidúcia. Vocês sabem o que é fidúcia? Alguém sabe? Eu aprendi essa palavra em 1975. O primeiro professor que deu aula no seminário, o cara tinha um dicionário na cabeça. Você imagina que você tinha que ir com um dicionário na classe. Ele falava assim, ó Deus, livra-nos do entorno que cerca a nossa alma e encha-nos de fidúcia para entrarmos na luta sem covardia. O que eu falei aqui? Ele dizia assim, livra-nos do orgulho que perturba a nossa alma e encha-nos de coragem para que possamos entrar na luta. Fidúcia é coragem, entono é arrogância, soberba. Agora, na linguagem antiga aí do Orkut ou do Facebook, nem palavra vale mais, né? É tudo, só usa consoante, não tem mais. É russo, sei lá o que, os caras estão mudando tudo. É complicado. Aí é ruim demais, né? Lá em Minas tem muita língua também diferente. Oncotô. Vocês sabem o que é oncotô? Hã? Onde eu estou, né? Oncotô. É mesmo. Você sabe o que é? É mesmo? É mesmo, né? O que mais? Cadiquim. Hã? Kitkat. Kitkat. Hã? Oncotô, oncovô. É. E aí, quando eu cheguei lá, irmãos, o pessoal me deu um castigo, porque passou alguns meses, eu falei assim, no púlpito, na pregação. Falei, olha, eu nunca comi tanto pão de queijo por metro quadrado em toda a minha vida como eu tenho comido aqui. Os caras me puniram, passaram a não me dar mais pão de queijo. Ficaram um tempo sem dar, depois aí voltaram de novo. Mas é uma mudança, né? Olha só, corrija a postura. Coma um pouco menos, Giovanni. O Rony é o fraquinho ali. Escolha comidas diferentes. Irmãos, uma das coisas que eu tenho saudade de morar aqui na região é comer comida chinesa. Como eu gosto de comida chinesa. Eu comia muito ali na Xavier de Toledo. Tem um restaurante chinês ali, é fantástico. Escolha comidas diferentes, novos temperos, novas cores. Tá vendo a cor? Cor de salmão, né? Eu tenho uma cor de rosa lá, mas eu me lembro, irmãos, eu me lembro bem disso. Quando eu era jovem, pastor aqui, eu vim com a camisa vermelha num culto de manhã. Vocês acreditam que teve muita gente que me olhou assim? Eu falei, pô, é só uma camisa, é só a cor que é vermelha. E teve gente que ficou chocado da cor da camisa. Mas tudo bem, depois aceitar. Mas é interessante, a gente está tão acostumado a fazer tudo igual, usar o mesmo jeito, que de repente perdemos tantas coisas. Tente um novo todo dia. O novo lado, o novo método, o novo sabor, o novo jeito.
o novo prazer, o novo amor, a nova vida. Mude. Lembre-se que a vida é uma só. Arrume um outro emprego, uma nova ocupação, um trabalho mais light. Se alguém tiver um para mim aí, por favor. Mais prazeroso, mais digno, mais humano. Se você não encontrar razões para ser livre, invente-as. Seja criativo. Aproveite para fazer uma viagem despretensiosa. Eu tenho um sonho faz um tempão, não realizei ainda, mas estou perto, quem sabe. Tenho um vizinho, ele é italiano, ele veio de Nápoles e ele é pastor lá. E ele ofereceu o apartamento que a família dele tem em Nápoles. Falou, você só paga a passagem, eu deixo você ficar no apartamento. Eu estou tentando arrumar passagens. 6 horas aí, né? 6 horas por mim. Hã? Outra coisa, seja criativo. Aproveite para fazer uma viagem despretensiosa, longa, se possível, sem destino. Experimente coisas novas. Troque novamente. Mude de novo. Experimente outra vez. Você certamente conhecerá coisas melhores, coisas piores, mas não é isso que importa. O mais importante é a mudança, o movimento, o dinamismo, a energia. Só o que está morto. O que diz aí? Só o que está morto não muda. E a Bíblia diz também que os mortos não louvam a Deus, só nós os vivos. Então podemos fazer isso de uma forma diferente. A mulher samaritana, ela não tinha perspectiva de quem era Jesus. Ela tinha históricos desde pequena das sinagogas que Jesus viria, que o Messias viria. Quando ela vai para o poço, ela vai só pegar água mesmo, H2O. Ela não vai com pretensão de ter uma vida mudada, ela não vai. Mas Jesus já estava ali, movido por Deus, para fazer algo completamente diferente. E ele fez. Então está na hora da gente entender a importância da nossa mudança de hábito. Hábito de adorar como e não hábito de adorar apenas onde. Eu estou estudando com a igreja lá toda quinta-feira. Talvez depois de Paulo, muito além, na minha opinião, até de João Calvino, um grande homem. E todas as obras que ele escreveu, em 1720, um homem chamado Jonathan Edwards. Ele revolucionou tudo em termos de pregação, teologia. O camarada foi o último grande mentor e idealista e participante do que se pode chamar de avivamento mesmo. E com 19 anos, ele trabalhou até 57 numa única igreja e ele fez coisas tremendas. E a frase que guiava a cabeça de Jonathan Edwards era essa: se o homem tem que viver para a glória de Deus, eu prometo que o farei, quer os outros façam ou não. Então, ele assumiu isso para a vida dele e levou até as últimas consequências. Então, eu peguei as obras que ele escreveu, algumas delas, e as resoluções, são 70 resoluções que ele fez com 19 anos de vida. E estou estudando com os textos bíblicos lado a lado para explicar para o povo da igreja que é importante você resolver coisas, mudar coisas. Querem ver? Nós vamos entrar no texto bíblico para mostrar essa mudança de hábito. Não é importante o lugar, e sim como. Biblicamente, a Bíblia revela que Deus estava meio cansado com o povo de Israel nessa questão do louvor. Amós fala: afasta de mim os teus cânticos barulhentos. O teu louvor me incomoda, porque vocês vêm aqui e louvam com a boca, e Isaías completa, mas o coração está longe, muito longe de mim. Então, Deus não quer apenas o louvor, seja ele histórico, sejam os cânticos dos salmos, sejam canções novas. Tem muita gente bacana fazendo coisa linda para Deus. Mas tem muito picareta também. Tem muita gente fazendo coisa, tipo aquelas duplas sertanejas, né, que tem umas 100 e é difícil ter uma diferente da outra. É tudo a mesma coisa. Beber, cair, levantar e tal, acabou. Faz lá, bota aquele sapato com baita de um bico, aquela fivelona, um chapeuzão, e sai por aí fazendo
maior sucesso, ganhando muito dinheiro e não ensinando nada através da música, da letra. Então tem muita gente bacana também fora da igreja que fala de coisas que nós precisamos ouvir. E Deus quer nossa mudança. Afinal, se você é um salvo, você é uma pessoa diferente. A sua vida já mudou. Foi Ele que mudou o meu modo de falar, foi Ele que mudou o meu modo de pensar, foi Ele que me fez conhecer o que é amor. Agora, quem pertence à igreja histórica como nós, tem uma dificuldade muito grande de mudar. Porque não sei de onde, não sei quem foi, nem se alguém falou, foi imposto um padrão que uns chamam de tradição, e quando é tradição pode ser coisa boa, e outros chamam de tradicionalismo. Tradicionalismo sempre é ruim. Alguém tentou definir essas duas palavras da seguinte maneira: o que é uma tradição? É a fé viva que nossos pais nos legaram. O que é tradicionalismo? Aliás, o que é tradição? É a fé viva em Jesus, né, daqueles que já morreram. O que é tradicionalismo? É a fé morta daqueles que ainda estão vivos. Então, quando eu pedir para você ler agora um versículo, eu quero que corajosamente você o leia e o interprete para a gente entrar aqui no texto. 1 Pedro 1,18. Não vou pedir para você ler. Quem quiser, fique em pé e em bom som leia. 1 Pedro 1,18 e diga o que vê. Aí depois nós vamos entrar no texto e vocês vão me ajudar. O que está escrito? 1 Pedro 1,18. E pastor, quando for a hora de acabar, você só fala que eu paro aqui. Aí você não. Uma parte você falou certo, a outra você não. Quem pode ajudar, pessoal? Tem algo importante aí que está sendo dito aí sobre mudança de hábito. Tem uma palavra aí fútil que ela usou. O que os nossos pais nos legaram, humanamente falando? Um fútil procedimento, que é natureza pecaminosa, hábitos errados. Agora, quando um cristão nasce de novo em Cristo, ele é resgatado do quê? Desse fútil procedimento que ele herda da sua família, da sua cultura. E nós temos coisas boas na cultura, mas também temos coisas que não prestam, que são ruins. Vocês e eu somos frutos do meio, não é isso? Somos frutos do meio. E tem coisa no meio ambiente, na cultura que a gente vive, que não é boa. E alguns levam anos para mudar isso, para abandonar isso. E não experimentam nada de novo, até mesmo na igreja. Quer ver? Quem aqui senta sempre no mesmo banco? O Biraci, ele levantou a mão lá. Eu já sei disso desde 90 e... Então, o Biraci, muda agora então, faz favor. Muda aí, muda, senta para cá. Aí, pronto, já consegui alguma coisa. Vocês entenderam? Lá em Lavras tem uns lugares preferidos também. Tem uma irmãzinha lá que ela, desde que eu cheguei, ela fica dizendo: eu quero ir para o céu, eu quero ir para a glória, pastor. Pede para Deus apressar o meu dia, porque ela perdeu o marido, ela está viúva, ela está com quase 90 anos. E ela ficou muito doente, foi para BH morar com o filho. E ela tem um lugar certo para sentar, e tem umas almofadinhas. Dona Maria Mendonça, tem é o terceiro banco, mais ou menos onde está a Arlete ali, ela sentava ali. Num culto específico que teve lá, que a mocidade ia dirigir, eu falei, eu vou sentar no banco dela. E sentei em cima da almofadinha dela e fiquei ali, né? Como quem está orando assim e tal. E eu vi a Dona Maria assim de rabo de olho do meu lado. Ela é baixinha, magrinha. Quando eu abri o olho, falei, oi irmã, boa noite, tudo bem? Boa noite, pastor, tudo bem. A senhora está procurando alguma coisa? Eu estava fazendo de brincadeira, né? Aí ela deu uma volta, olhou, cadê a almofadinha, né? Aí eu falei, ô dona Maria, a senhora está procurando isso? Aí ela veio com aquele tapinha de irmã, de mãe, né? Mudança de hábito. É difícil para algumas pessoas, qualquer mudança. Então, imagine espiritualmente. Se já é difícil o Biraci sair lá do último banco.
Vem cá, Ubiraci. Vem cá. Vem aqui. Pastor Paulo, você vai ter uma surpresa agora. Diga para a igreja por que lá é mais gostoso. Não, é o seguinte. Nós acostumamos a sentar. Tem uma justificativa, né? Nós acostumamos a sentar no fundo da igreja porque nós aprendemos. E aí aprendemos bem. Nós aprendemos que nós devemos dar o lugar do fundo para as pessoas, principalmente as pessoas mais velhas, pessoas com os filhos, para eles poderem sair, né? Então, nós temos 4 filhos. Então, a partir dali, os irmãos imaginam que era aquela renquinha, e aí nós acostumamos, é óbvio, e não saímos do lugar. Isso aí não tem jeito. Olha só, a família tá lá, ó. É difícil, irmãos, mas imaginar que quando você vem num templo, Isaías dizia, o meu povo vem. Se você lembrar, um dia leia lá. Tanto Isaías quanto Jeremias falam quase a mesma coisa, em textos diferentes. O meu povo vem. E o meu povo se assenta diante de mim, como costuma fazer. E toda adoração que o meu povo tem é um processo mecânico, que aprendeu com homens mecânico. E Deus não se agrada dessa coisa que nós chamamos às vezes de adoração, e é tudo muito mecânico. Somos aprisionados a tantas coisas quando Deus quer nos dar a bênção de mudarmos e de fazermos aquilo que tem sentido e não aquilo que simplesmente é uma espécie de regra. Por exemplo, desde que eu era pastor aqui, tenho certeza que o Paulo também, nunca ninguém falou, olha, é proibido dizer amém na oração. No tempo que eu era pastor aqui, a Delva falava amém. A Delza, lá em Lavras é Delva. Fala amém ainda? E os irmãozinhos estão falando agora? Uns 2, mais ou menos, assim. Porque, olha, quando eu pedi oração voluntária aqui, vocês se lembram quem que orava assim na bucha mesmo? Tava um ontem aqui. Tinha 3, o Carlos, seu Moacir, e um que orava assim, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem abençoado essa igreja nesse alto de Vila Gerte. Ele orou hoje de novo, e orava. Aí o pessoal falava assim, o senhor não pede para a gente orar? Eu falei, não, eu falo oração voluntária, só os 3 que levantam, tem que dar o nome. Um dia um falou assim, pastor, por favor, não me pede para orar, porque eu tenho medo de orar. Eu falei, tá bom, não vou pedir. Então, irmãos, a gente tem que mudar, a gente aprende a mudar. Eu me lembro bem que eu tinha um professor, já falecido, foi uma bênção na minha vida, mas na época, vocês imaginam, ditadura militar, professor de seminário, ele usava terno preto, camisa branca, o reverendo Raimundo Loria, não sei se alguém chegou a conhecê-lo. O cara era pequenininho, assim, vamos dizer, da altura do Renan, né, que ele falou ontem aqui, mas ele era um gigante quando entrava no púlpito para pregar. Então, o tamanho dele não tinha problema nenhum, mas o dia que eu convidei ele para vir pregar aqui, não sei quem vai lembrar, eu fui buscá-lo na rodoviária, 25 anos da igreja, aniversário, foi no dia que roubaram a minha Brasília, vocês lembram da minha Brasília? Roubaram, nunca mais eu a vi, coitado. Na época, depois vieram com a Brasília amarela e tal, a minha era verde, né? E eu fui buscá-lo de calça jeans e camiseta lá na Estação da Luz. Quando ele saiu da plataforma e me viu de calça jeans e camiseta branca, e ele com a pastinha dele e com gravata e paletó, ele me puxou a orelha e deu bronca. Um homem de Deus com essa roupa assim, não pode. Eu falei, pastor, os tempos são outros. Se eu for numa favela de paletó e gravata, vão fugir pensando que é delegado, que é polícia e tal. Então, é lógico, ninguém precisa escrachar, desrespeitar Deus, porque Jesus nunca teve ninguém mais santo do que ele. Quando ele lavou os pés dos discípulos, ele tirou a sua túnica, ele estava, vamos dizer, com roupas íntimas e era muito santo. Lógico que nós podemos mudar o estético, mas o que mais Cristo quer perceber mudança em nós é por dentro. Então vamos a algumas ideias e vocês vão me ajudar. São ideias rápidas. Mudança de hábito. Primeiramente, crendo que Jesus conhece nossa história. Verso 16, 17
e 18. Mudança de hábito. Primeiramente, crendo que Jesus conhece nossa história. Olha o que diz lá. Jesus olha para aquela mulher, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que a mulher responde, não tenho marido. Jesus replica, bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Mudança de hábito, acreditando que Cristo conhece nossa história. Tal qual estou, vá para a igreja. Eu venho como estou, mas vá para a igreja. Do jeito que você tiver, vá para a igreja. E espere que Deus possa fazer grandes mudanças na sua vida. Ninguém vai te mudar, só Ele. Por isso que aquela mulher ouve Jesus dizer, vai buscar teu marido. Jesus conhece a tua história. Jesus conhece a minha história, conhece os dramas existenciais que temos, as dúvidas, inquietações, e nós precisamos aprender, como os salmistas, a dizer, Senhor, hoje eu estou só o pó da rabiola. Ninguém entende o que é isso. O pó da rabiola significa, sabe a rabiola que tem na pipa que você solta? A pipa é bonita, é importante, você capricha na rabiola e tal, mas tem gente que fala, eu sou só o pó. Sabe aquela... Eu me lembro de uma historinha de um menino que estava brincando com outros meninos, né? E um bloco de meninos ia lá na frente, e ele ia bem atrás, bem atrás. E aí alguém falou, o que vocês estão brincando? Ah, de automóvel. Ué, mas não entendi. Aí o menino explicou, eles são o carro, eu sou só a fumaça, lá atrás, só a fumaça. Jesus sabe. Ele olha para a mulher e fala, eu sei que você não tem marido. Esse que você está agora. Por que vergonha? Vamos chegar diante de Deus e falar, eu estou aqui. Eu venho como estou. Eu quero aprender a te adorar. Crendo que Ele conhece a nossa história. Ninguém vai ficar bom por esforço, por empenho. E nunca seremos tão bons quanto Deus quer e merece. Bom só tem um, que é Deus. O resto é tudo lixo, é tudo miserável pecador. Por isso nunca pense, opa, eu estou no top 10 of God, né? Eu estou lá, não, você não é top 10, você é top miséria. Não tem nada, é lá embaixo, Senhor, miserável homem que sou. É só lembrar da postura errada e correta de 2 homens que subiram ao templo para orar. Vocês se lembram da história? 2 homens subiram ao templo para orar. Eu quero 2 aqui na frente. Não vou demorar, pastor, por favor. 2 homens. Pode vir, 2 homens. Pode vir aqui. Olha lá, um aqui. Esse aqui não é do tempo não, né? Como é seu nome? Adilson? Edson e Hudson. Aqui. Esse aqui é o Hudson. Olha só. Você lembra da história bíblica? 2 homens que subiram no templo para orar? Você vai ser o fariseu, tá? E você vai ser o publicano. Conhece a história? Como é que o fariseu foi lá no templo? Ó Deus, hoje eu acordei de manhã, coloquei a minha roupa, a melhor roupa bonita que eu tenho, que eu trabalhei com o meu esforço, que tu me deste, mas com o meu esforço, com o meu empenho. E vim aqui a esse templo aqui orar, louvar a Ti pelas coisas que eu fiz, Senhor. Porque o mérito é meu, porque eu tenho saúde devido à minha força, à minha energia que eu conquistei. E trabalhei, consegui o dinheiro com o meu trabalho, e tudo foi eu que fiz. E a glória é minha, e o Senhor me ajuda quando eu quero, tá, Senhor? Amém. Espera aí, esse aqui é a versão ampliada na nova linguagem de hoje, de amanhã e daqui para frente. Agora vamos ver o publicano. Senhor, meu Pai, me perdoa por todos os meus pecados. Eu estou precisando de Ti, meu Pai querido, para que eu possa estar sempre glorificando Teu santo nome. Muito obrigado, meu Pai querido, desse seu pequeno servo. Amém. Quase chorei agora. É isso aí. Obrigado, Deus abençoe. Irmão, vocês perceberam? Eu obedeço, eu sou fariseu de fariseu, sou classe A no meu métier aqui do meu povo. Só que o grandioso homem lá esqueceu de dizer, eu não sou como essa gentalha, né? Gentalha, já Kiko e tal. Eu já vi que o negócio aqui está em outro nível, né? Então, crendo que Jesus conhece a nossa história, mudança de hábito, irmão.
Olha, sabe, eu tenho saudade de uma dupla. Foi a melhor dupla caipira que eu já ouvi cantar na igreja. Vinha dois aqui, marido e mulher. Olha lá, a dona Edith, olha lá. O seu Jairo, ele esquecia a letra e o cara inventava. Mas era pureza, de coração sincero, coisa fina, mudança de hábito, saindo da preocupação com o lugar de adorar e entender como fazer isso. Não, ele esquecia. O cara era arranjador, era autor, ele era tudo, né? E a dona Edith aguentava, tinha que aguentar. Outra coisa, mudança de hábito, confessando quem ele é. Verso 19. Senhor, vejo que tu és profeta. Qual o conhecimento que você tem de Jesus? Qual a convicção que você tem dele? O que a escola dominical já te ensinou sobre ele? A mulher não tinha muita noção, mas na primeira frase que Jesus pronunciou, ela disse, eu sei que tu és profeta. Ela ainda não sabia que ele era o Messias, mas ela já tinha um conhecimento tremendo de quem Jesus era para ela. Então, se eu tenho que mudar o hábito, esquecer o lugar e fazer como Deus quer, primeiro eu tenho que crer que ele me conhece. Não adianta eu chegar num templo e fazer um teatro, eu vou impressionar Deus hoje. Ele caprichou. Não impressionou vocês? Tomara que ele não seja assim, né? Mas, olha, o que tem de gente, de repente tem nego que está orando, ele dá uma abridinha no olho para ver se ele está desidratando alguém, de tanto chorar, né? Mas Deus não quer isso. Deus quer o que ele fez. Ele até tremeu, eu vi ele tremendo. Né? Eu não sei se era representando, porque foi chamado assim, mas eu creio que ele leva isso a sério, os dois, porque Deus quer isso. E aqui a mulher confessa, eu sei quem tu és, do jeito que tu falas, tu és um profeta. Mudança de hábito, não se importando com o lugar, mas com o como, admitindo nossa confusão. Eu não sei adorar como convém, eu não sei orar como convém. Lembra os discípulos? Senhor, me ensina a orar. Lá na igreja tem um irmão que é muito bom da oração assim, prosa e verso, né? Ele tem um conteúdo. O cara é físico, professor de física, ele é apaixonado por telescópio, estrelas, então ele vive às vezes saindo de casa, passa alguma noite no monte só para ver as estrelas. Quando chama ele para orar, ó Senhor das galáxias e tal, e ele fala, e ele cita Orion, sete estrelas, e pá, e ele fala poeticamente bonito. E tem uma irmã lá chamada Ruth Emília, que ela fala assim, pastor, quando o presbítero Hugo ora, eu me desidrato de tanto que eu choro, né? Mas é bacana, é o jeito dele, ele bota emoção na oração. Agora, às vezes tem um que vai orar assim, ó, tá falando com quem? Né? Vai falar com o teu chefe, você chega lá tipo 10 horas da manhã, você está desempregado, você bate na porta da empresa às 10 da manhã. Já começou errado, 10 da manhã. O que você quer? Quero um emprego. Para quem? Para o meu irmão que está dormindo lá em casa. É ruim. Então, mude de hábito. Adorar a Deus é uma coisa empolgante, mas você tem que acreditar que ele já te conhece. Não adianta fazer teatro na igreja. Você tem que confessar quem ele é e admitir sua própria confusão. Verso 20. Dá para alguém ler aí? 4:20. É uma confusão ou não na cabeça da mulher? Nossos pais diziam, era no Gerizim, nem o templo existia mais. Fazia 150 anos que o templo tinha sido detonado pelos impérios conquistadores. Não tinha templo, só uma montanha. Onde é que a gente deve adorar? Qual é a confusão? É a mesma. É onde ou é como? O que vocês acham? Com que roupa? Com que roupa? Vem com roupa. Primeiro vem com roupa. Agora, Deus não vai te perguntar com que roupa, com que espírito, com que motivação, com que quebrantamento. Porque se for pura rotina, fica em casa e fala, Senhor, se for para ir lá, para fazer tudo do mesmo jeito, da mesma maneira, e ficar, poxa, os pastores de agora não são como antigamente. Não são mesmo. Os de antigamente estão na glória. Os outros estão aqui.
E os de antigamente era paletó, até para ir no cinema. Todo mundo ia no cinema de paletó, chapéuzinho. Hoje ninguém mais vai, nem no cinema. Aluga, tem tablet, faz tudo em casa e tal. Então não tem problema. Você tem que admitir sua confusão. E tem hora que a gente vai para a igreja confuso, angustiado, não tem não? Ou todo mundo sempre quando vem para o templo para adorar a Deus, vem na boa. Hoje eu estou no gás do Espírito, no vento do Espírito. Vem nada. Para subir essa escadinha aí, né? Não é brincadeira. Jesus, tem misericórdia. Alguns irmãozinhos já vão ter que falar, pastor, faz o culto lá para baixo, para os 60 para cima. E... Hã? Eu ainda não cheguei lá, mas já... vou chegar. Mudança de hábito, desfrutando do melhor. Olha o verso 21. Disse Jesus, mulher, pode acreditar que a hora vem quando nem nesse monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Acabou a confusão na cabeça da mulher. Pode acreditar, mulher, que não se preocupa com Jerusalém nem com Gerizim. Vai chegar a hora em que não importa o lugar. Você tem que entender, se o lugar que Deus te leva para adorar é na igreja de Vila Gerte, faça desse dia um grande momento, dessa hora, a hora mais preciosa, para quando você pisar o pé lá na rua, você fala, Senhor, de verdade, para mim, não só para o salmista, para mim, um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Eu prefiro estar lá do que permanecer nas tendas da perversidade. Um dia, irmãos, imagina, quem é bom de matemática, 1 por 1000, que porcentagem é essa? Eu não sei. Um milésimo é muito. 1 por 1 é 100, né? 1 por 1 é 100%. E 1 por 1000? Imagina, Deus está dizendo que alguém que vai lá para adorá-lo como se deve, é muito mais satisfeito, muito mais pleno, mesmo que ele desfrute de 1000 dias no melhor lugar lá fora. Tá ok? Bom, mudança de hábito, não se importando tanto com o onde, e sim com o como, conhecendo o sublime. Olha o verso 22. Jesus olha para aquela mulher e diz, vocês, samaritanos, vocês adoram o quê? O que vocês não conhecem. Nós adoramos o que nós conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus. Isso significa que adorar a Deus é uma questão de conhecê-lo, conhecer o sublime. Tinha um diácono já falecido lá de Diadema, que ele falava, tem pais que dizem assim, ensina a criança no caminho que deve andar. Filho, Rua Marlene, 42. Não é o endereço da igreja, só o caminho, anda com ele, mostra quem é Jesus, revela Jesus. A Bíblia fala em Daniel que o povo que conhece o seu Deus se tornará um povo forte e um povo ativo. Está lá escrito em Daniel, não lembro agora, vamos fazer a leitura para ninguém depois falar que eu inventei versículo aí, né? Vamos ver se eu acho aí. Daniel, vamos ver. Daniel, vamos ver até onde vai Daniel aí, ó. Agora eu tenho que achar. Hã? Pode ler para mim, irmã, por favor. Olha só, aos violadores do pacto da aliança, Deus vai bagunçar o caminho deles. Mas aqueles que conhecem o seu Deus se tornarão primeiro fortes, depois o quê? O que é isso, Dilma? Ativo. Exato. Não é aquela coisa, eu sou crente, o corinho que muitos crentes que não são ativos gostam de cantar é deitado eternamente em berço esplêndido. Aí fica, né? E Paulo fala, desperta você que está dormindo. E Deus vai iluminar você. Então, mudança de hábito. Não se preocupe com o onde, e sim com o como Deus quer que você adore. Conhecendo o sublime. E mais 3 ideias finais. Entrando na lista de Deus. Olha o verso 23. Dá para alguém ler?
Pastor, a última frase de novo. Só a última frase. Olha a lista de Deus, você está nela? São estes que o Pai procura. Ele garimpa pelas igrejas há séculos para encontrar o quê? Gente que adora Ele, movido pelo Espírito Santo e movido pela verdade bíblica. Nenhum pode ser desprezado. Não, o meu negócio é só o Espírito, a verdade não importa. Deus quer que a graça e a verdade se beijem, e o Espírito só guia quem tem conteúdo bíblico, porque saco vazio não para em pé, e o Espírito que é vento, poder, força sobrenatural é pessoa também. E ele inculca ideias, ele move pessoas. E ele faz com que o medroso seja covarde, a estéril seja mãe de filhos. Ele tem esse poder. Por isso que o cristão tem que mudar de hábito. E mudar de hábito é fazer parte da lista de Deus. Desde quando Deus procura adoradores? Desde quando? Então, qual foi a primeira dupla de adoradores? Abel e Caim, não foi? Bom, deixa. Eva e o marido, eles tinham primeira fase, fase A. Beleza, tudo em paz, tudo perfeito, mas na fase B, o plano B foi tudo por água abaixo. Porque eles já começaram a inventar umas roupas, eles já começaram a tentar falar, hoje não, Senhor, deixa eu me esconder. E Deus... a Bíblia fala que ele passeava pelo jardim. Tem pessoa que pensa, Deus passeava brincando de pega-pega, né? Vamos procurar, cadê Adão? Onde você está? Deus contou até quanto? Olha, a paciência de Deus não tem limite. Mas ele falou, você não vai morar mais aqui, sai fora. Vai plantar, vai trabalhar. E de repente ele ensinou, por isso que você trabalha, por isso que você rala, por isso que você aposenta. E a culpa não é só de Adão, é minha, é tua também. Na glória vai ser diferente. Nós vamos trabalhar para adorar a Deus com plenitude de perfeição. Mas o Caim e o Abel falaram, pai, nós vamos adorar. O que um fez? O Cainzinho, o que o Cainzinho fez? Vocês esqueceram o que ele fez? Hã? Não, antes do culto, ele matou depois do culto. O que Abel fez que Deus ficou contente? Primícia, né? Fez lá de coração. E aí, quando Deus falou, olha, eu me agradei de Abel. E tem hora que a gente fica pensando, bom, todo mundo que vai para a igreja para adorar de manhã e à noite, Deus se agrada com todo mundo. Será? Será? Quando ele mata Abel, Gênesis 4:7 fala assim, Caim, o teu pecado é contra você. O teu pecado bate na tua porta, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, eu preciso mudar de hábito para ser livre na maneira de me expressar, para adorar a Deus e com conteúdo, conhecendo a verdade e também sendo submisso ao mover do Espírito. Preciso. Para entrar na lista de adoradores que Deus procura, eu tenho que aprender a mudar de hábito também. Sem me preocupar com o onde, mas sim com o como. E a penúltima ideia que eu vejo no texto, dando a Deus o que importa. Verso 24. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por que o povo de Israel não foi totalmente aceito o tempo todo? Porque a mania que eles tinham era, bom, egípcio, 400 anos morando na casa dos egípcios, bagunçaram tanto a cabeça dos israelitas, que quando eles se viram livres depois da passagem do mar, o que eles começaram a bolar? Quando Moisés ficou lá, pastor orar 40 dias, o que é isso? 40 dias, 40 noites orando, e a gente aqui, aí os camaradas tiveram ideia, e o pastor que ficou lá embaixo era meio devagar, um tal de Arão, né? Ele não era muito bom não. Aí o povo veio e falou, Arão, temos um ourinho aqui, uma argolinha lá. Sabe esse negócio de adorar quem a gente não enxerga? Tá por fora. Eu quero adorar um Deus palpável. Vamos fazer um bezerrão aqui? Fizeram o bezerro. E começaram a pular, dançar e tal. Quando Moisésão desce do monte, o que ele faz? Não, ele primeiro fala, vamos conversar.
há controvérsia. Não teve. Ele mete a pedra no chão, a pedra escrita pelo dedo de Deus. Ele ficou tão indignado. E ainda foi cobrar do irmão. O que o irmão falou? O mesmo de sempre. Ó. O povo. Chega em Adão, a mulher que tu me deste. Ó. Todo mundo transfere responsabilidade. Ninguém diz, como deve dizer, Senhor, eu que estou um lixo, eu que não estou te adorando, eu que não estou servindo, eu que não estou sendo um bom pastor, não estou sendo um bom presbítero, um bom diácono, um bom marido, eu que não estou sendo. Porque falar que foi o outro, é a culpa do outro, é a coisa mais antiga e Deus não engole essa. Então, mudança de hábito, dando a Deus o que importa. O que é que importa para Deus? Que seus adoradores adorem em espírito e em verdade. E antes que o batalhão de choque acabe aqui com a nossa festa aqui, né? Mas eles têm prioridade, não os impeçais. Nós vamos terminar dizendo, mudança de hábito, reconhecendo Jesus em tudo. Verso 25 e 26. Disse Jesus, eu sou. Verso 25, eu sei. A mulher responde que o Messias há de vir e ele será chamado Cristo e vai anunciar todas as coisas. O que Jesus fala para a mulher? Sou eu sou ele. E isso é maravilhoso, irmãos, quando você tem um encontro com Jesus. E não com o pastor, com um grupo de louvor, com o pregador A, B ou C, mas com Jesus. Aí tudo que você fizer na presença de Jesus, na igreja de Jesus, terá sentido. Mudança de hábito, não se preocupando com o lugar, mas com o modo com que Deus deve ser adorado. Deus seja louvado, obrigado pela paciência, que Deus nos fortaleça, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma palavra abençoada dessa requer de nós um posicionamento, irmãos. Antes de passar para as crianças, vamos orar, pedindo ao Pai que essa palavra seja selada em nosso coração e que nós saímos daqui e não nos esqueçamos dela, mas que nossos hábitos sejam mudados, transformados, modelados pela graça do Senhor.